Voto da relatoria de negar provimento ao recurso, aprovado por unanimidade. Mantendo-se dessa forma a decisão da área técnica. Item 2.2.20, Laboratórios Bagó do Brasil Limitada, processo número 25351-212276/2004-11, recurso administrativo em razão de indeferimento de petição de renovação de registro de medicamento similar. A petição de renovação foi instruída de maneira incompleta no que se refere a alguns dados importantes. O estudo de biodisponibilidade relativa apresentou valores fora dos parâmetros aceitos para o SEMAX. E, além disso, foi protocolado incompleto, ou seja, sem as etapas analítica e estatística. Os estudos de estabilidade foram realizados com embalagens divergentes daquela registrada. Além disso, verificou-se a ausência de controle de umidade durante os estudos de estabilidade. A empresa não realizou estudo de fotoestabilidade, não realizou no controle de qualidade testes de substâncias relacionadas no produto acabado e não enviou cópia da bula do medicamento e do seu referência. E também não apresentou layouts de embalagens primária e secundária e sequer o relatório de incidência de reações adversas e ineficácia terapêutica. Nesse sentido, a coordenação de instrução de recurso sugere negar provimento ao recurso e parecer e voto que eu acato integralmente e submeto aos demais diretores. Doutora Maria Cecília. Voto com o relator. Acompanho o Doutor relator. Jaime, doutor Agenor. Então, aprovado o voto da relatoria de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão original e o que implica no cancelamento do registro, aprovado por unanimidade. O item 2.221, também com solicitação de sustentação oral. Convido o representante da empresa para nos acompanhar aqui na mesa. O recurso administrativo, a empresa Prati Donaduzzi e Companhia Limitada, o processo 25351-306-561/2007-45, um recurso administrativo em razão de indeferimento de petição de registro de medicamento genérico. A questão que implicou no indeferimento pela área técnica trata de insuficiência na avaliação da área técnica, de consistência da rastreabilidade e a confiabilidade dos dados do estudo apresentado de bioequivalência. A empresa recalculou os dados utilizando a ponderação mais simples, porém as curvas de alguns voluntários foram reprovadas de acordo com os critérios de aceitação, e a porcentagem de voluntários perdidos excedeu a quantidade aceitável de acordo com o preconizado pela legislação vigente. Além disso, em inspeção in loco, verificou-se que o centro que realizou o estudo tinha dificuldades na aplicação do software utilizado para realizar os seus cálculos estatísticos, e comprovou-se a dificuldade, ou se verificou e ficou de fato configurada essa dificuldade de comprovação da rastreabilidade e a confiabilidade dos dados. Nesse sentido, o parecer da coordenação é de negar provimento ao recurso.
voto e sugestão que, em princípio, eu acato e gostaríamos, então, de passar a palavra. Você, me desculpe, mas eu não consegui... É Marielle, seu nome? Então isso, tá bom. Tem um I aqui que está meio manchadinho na... Então, a Marielle Camila, representante da empresa, você tem 5 minutos, fica à vontade. Ok, obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu represento a empresa Biocinese, que foi responsável pelo estudo de bioequivalência conduzido, do estudo indeferido. E a Biocinese afirma que todas as disposições constantes da resolução 895, 899, 310, 1170 foram seguidas na sua integralidade, não apresentando qualquer divergência quanto às especificações contidas nelas. A reprovação das corridas analíticas somente ocorreu devido à exigência da COBIL, baseado no Guia de Esclarecimento da Aplicação da 899, Validação de Métodos Bioanalíticos, publicado em junho de 2008, para que o estudo fosse recalculado com a ponderação mais simples, ou seja, a ponderação 1 sobre x ao quadrado. Ocorre que o Guia de Esclarecimento da Aplicação da 899, ela, além de não possuir embasamento legal, posto que tem como objetivo auxiliar os pesquisadores dos centros analíticos na validação e no desenvolvimento de metodologias, trazendo recomendações gerais que representam um modo da Anvisa sobre alguns testes utilizados na validação dos métodos, trouxe inovação do seu conteúdo, tendo em vista que mencionado tipo de ponderação a ser utilizado não disposto na Resolução 899, que não prevê nenhum tipo de ponderação específico. Dessa feita, tendo em vista que o primeiro processo contemplado, o estudo de bioequivalência, fora protocolizado na Anvisa no mês 7 de 2007, e ainda o guia que foi publicado no mês de junho de 2008, de validação de método analítico, ou seja, 1 ano após a apresentação do estudo, ele é inaplicável o seu conteúdo no que se refere à adoção da ponderação mais simples, haja visto que, conforme já restou comprovado, a inovação em relação à matéria, que não terá eficiência retroativa, não podendo ser exigida no estudo em questão, posto que todas as orientações dispostas nas normas vigentes foram totalmente seguidas e aplicadas por este centro. Ademais, este centro afirma que a confiabilidade e rastreabilidade de todos os dados não foi comprometida em nenhum momento. Isto posto ao fato de possuirmos todos os cromatogramas e registros do conjunto de dados originais, contemplando a validade da ponderação 1 sobre resposta ao quadrado. Além disso, o esclarecimento técnico não possui validade legal sancionada sob a forma de resolução, tendo caráter meramente orientativo e sendo publicado após o período de tratamento dos dados do estudo, não estando vigente no momento da execução do mesmo. Dessa forma, solicitamos que seja aceita os dados de cálculos com a ponderação original, que atendem às resoluções 895, 899, 310 e a resolução 1170, não ocasionando a reprovação das corridas analíticas. Além do mais, evidenciou que, quando recalculado o estudo com a ponderação de 1 sobre x ao quadrado, o resultado do estudo se manteve bioequivalente, comprovando o comportamento farmacocinético das formulações e que o mesmo, independente do tratamento matemático empregado, torna-se bioequivalente. Tornamos a afirmar que a formulação teste e referência são estatisticamente bioequivalentes, não havendo diferenças significativas. Obrigada. Ações trazidas agora, elas são exatamente as mesmas apresentadas no recurso. Não há nenhuma diferença entre a argumentação que está sendo colocada aqui e a argumentação que foi submetida à COREC. E em que pese a essa argumentação, no que se refere à resolução 899 de 2003, que a empresa realmente questiona que essa resolução não prevê nenhum tipo de ponderação específico para a apresentação dos resultados e dos dados estatísticos. E a COREC tomou o cuidado de reproduzir aqui o item 3.2.3 da norma, que diz que os resultados devem ser analisados por métodos estatísticos apropriados, como, por exemplo, o cálculo de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados.
né, e a empresa não apresentou a comprovação de que o método utilizado foi o mais simples, o mais adequado. Esse é o argumento que a comissão de recurso sustenta. Além disso, durante a inspeção, e aqui entra nessa questão do que foi verificado durante a inspeção no centro, onde o próprio centro informava que havia um problema no software utilizado para a realização desses cálculos, que não aplicava o método de integração programado, dito método estragado. No entanto, o centro não soube explicar qual o problema se tratava e qual modificação era realizada para que o valor de área fosse alterado. Na verdade, esse é o item que resta mais contundente no relatório da Corec. Ademais, também a coordenação chama a atenção que os dados que podem estar adequados, apresentados na fase recursal, não foram analisados e entende que não é cabível que sejam analisados na fase de recurso. Em todo caso, a gente tem aqui o coordenador substituto da Corec, que pode complementar informações caso os diretores entendam que seja necessário, e eu abro a discussão para que depois de sanadas as dúvidas possamos fazer a votação. Maricília. Após os esclarecimentos de que os argumentos aqui trazidos já foram analisados pela Corec, eu já fico à vontade para votar. Jaime, algum esclarecimento adicional? Não, acompanho a posição da Corec. Agenor? Bom, então eu submeto à votação os diretores, o meu parecer, de acompanhar o voto da comissão de recursos, de negar provimento, mantendo a decisão original. Doutora Maricília. Voto com o relator. Jaime. Agenor. Então, aprovado por unanimidade o voto da relatoria de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida pelos motivos expostos. Eu apenas sugeriria, Marielle, que se há questões de natureza técnica, de dúvidas entre o centro e a área de medicamentos, a GGMed e a Cobil, é de interesse da Anvisa que nós possamos ter um ambiente de absoluta clareza entre o trabalho dos centros e a área que analisa os estudos. Nós, inclusive, reforçamos nessa semana que a GGMed deve apresentar à diretoria um cronograma de auditorias para o ano de 2011, e eu solicitei que esse cronograma seja ousado e que nós tenhamos a possibilidade de fazer o máximo de auditorias possível, justamente para evitar que, porventura, situações como essa, as informações durante a fase de análise do processo não se esclareçam, gera-se um indeferimento e depois, na fase recursal, o debate fica um pouco prejudicado, porque não é competência da coordenação de recursos reanalisar